Estamos de volta com o programa Família, recebendo hoje a visita da doutora Yara Aidar e do diretor-presidente da Clínica Feminina Live, Etienne Felizati. E nós estamos falando sobre dependência química feminina e os tipos de intervenção. Eu tenho certeza que você, telespectador, que tem um dependente químico em sua casa, está muito curioso para o desfecho desse bate-papo. Portanto, se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, ou se precisa de alguma ideia de como abordar, como envolver, ou mesmo essas dicas que eles estão dando, entre em contato, porque desse outro lado temos uma especialista em dependência química que vai tirar suas dúvidas. O nosso e-mail é programaabc@netserviços.com.br ou pelo nosso hotline 11 9 73 18 84 36. A sua participação é muito importante para nós. E vamos continuar o nosso bate-papo, nossa conversa, que está muito interessante. Aqui achei interessante aqui essa colocação, qual a diferença entre homens e mulheres, no caso, é isso mesmo, em pedir ajuda. Vocês já falaram, não é? Alguma coisa dessa ajuda, mas assim mesmo eu vou insistir numa coisa, não é? Mulher não pede ajuda. A mulher, eu acho que por natureza a mulher ela tem uma necessidade grande de ser olhada, né? De ser cuidada, então de ser percebida. Os olhos dos outros, do familiar, do esposo, do irmão, diz para ela um pouco o estado que ela está. Então essa necessidade de ser percebida é muito grande. Eu acho que essa é uma diferença. O homem olha mais, né? Então ele... Porque o dependente pedir ajuda, eu acho que é uma coisa assim meio paradoxal. É verdade. Porque é difícil alguém pedir ajuda. Porque para pedir ajuda... Ou a ajuda... família que precisaria, assim, diminuir o espaço, dificultar o espaço para que ele possa realmente levantar a mão e falar alguma coisa. Porque tem um caminho para o usuário chegar nesse ponto. Tem. E para a mulher também. Ou não? Você tem que abrir uma via de comunicação. Não adianta nada a gente esperar que o paciente peça ajuda, a mulher peça ajuda, se você não está disposto a escutar. Então, a via de comunicação que a gente falou tanto é importante, o diálogo familiar é importantíssimo. Então, assim, se eu não tenho a via, não vou ter o pedido de ajuda. A mulher, eu sempre costumo falar isso para a Yara, eu costumo falar também com as meninas. A mulher, ela consegue o uso muito através do corpo também. O homem, ele muito mais da imposição física, através, por exemplo, o homem, quando ele acaba o dinheiro, ele pode roubar, ele pode se impor fisicamente, ele geralmente vai para o tráfico, então assim, o homem ele usa a imposição física. A mulher, ela usa o corpo. Muitas delas se prostituem, as que não se prostituem diretamente, fazem indiretamente, o que seria o indireto. O indireto é eu ficar do lado de uma pessoa que tem uso, e eu não cobro, mas eu recebo em droga, e isso acontece muito. Então, ela consegue se manter com o corpo durante muito tempo sem pedir ajuda. Então, o homem, ele pode acabar preso, ele pode acabar pegando um outro homem que seja com uma posição física maior que a dele, e ele acaba pedindo ajuda assim. E eu sou casado, minha mulher é uma fortaleza. Então, a mulher, ela também demora para pedir ajuda, eu vejo nisso porque... o homem, ele não tem uma tolerância à dor tão grande. Eu vejo até no meu casamento, a mulher tem muito mais tolerância à dor do que o homem. É São coisas assim que eu repenso. É isso? A mulher aguenta mais o tranco? Eu acho que aguenta, sim. Eu acho que sim. Ela resiste e, assim, a família, ela também adoece junto com o dependente, homens e mulheres, porque ela também tem uma necessidade muito grande de dar conta disso, né? Para pedir ajuda é necessário admitir que não consegue sozinho, né? E isso é sofrido fazer, né? E dizer assim, olha, estender a mão e dizer, me ajuda, né? Porque hoje é assim, eu tenho que dar conta, eu tenho que melhorar, eu tenho que ser melhor do que eu sou, eu deveria, são as formas de pensamento, né? Eu tenho que produzir mais, eu tenho que superar, eu tenho que ser melhor que o outro. Então, toda essa maneira de pensar dificulta o pedir ajuda. Então, a família, às vezes, também fica
procurando, né, ajudar e, sem perceber, também está adoecida. Porque é muito mais fácil, é muito mais lógico, é mais rápido, né, você se dirigir a pessoas que já passaram por isso, que trabalham com isso. E é um ato de coragem, né? Eu acho que a recuperação ela acontece, e o tratamento acontece quando a pessoa é tratada amorosamente e ela, pelo amor de quem trata, ela começa a desenvolver o amor próprio novamente, né? E para fazer isso precisa ser muito corajoso, porque como se fala normalmente, para admitir, né, jogar a toalha, que eu não dou conta e preciso do outro, precisa ter muita coragem, né, para dizer me ajuda, né, porque eu não estou conseguindo. A família, também vejo assim, a família está muito doente e não estreita, não dificulta a vida do dependente. Como disse no começo, tem famílias que, para esconder, ainda são patrocinadores, compram, vão, levam, estão muito doentes. Então, telespectador, o que eu vejo, é difícil o adicto ou o usuário pedir ajuda, porque quem, em primeiro lugar, deveria pedir ajuda é a família. A família adoece antes do que o próprio usuário. A família já está doente, quebrada. Então, é só sintomas. O filho está mostrando alguma coisa através, ou porque a família está descompensada, a ausência dos modelos de pais, ou não é o melhor modelo, mas eu vejo assim, o uso como uma forma de dizer, família, vocês precisam se tratar. Ao meu modo de ver, em primeiro lugar, quem tem que pedir ajuda é a família. Então, às vezes eu fico surpreso quando a família nos liga pedindo uma consulta para o filho. Não vem a consulta e depois nós ligamos, você não veio? Meu filho não quis. É você, a família, que precisa vir. Em primeiro lugar, é você que está doente. Se você não melhorar a sua cabeça e desatar os laços afetivos, não vai dar em nada. Eles vão continuar judiando de você. Não vão pedir ajuda. Lembrando que nós temos os mesmos grupos de autoajuda para os adictos dependentes químicos, nós temos também para as famílias. Sem dúvida. E gratuitos. Gratuitos. Isso é importante. Então, Naranon, Alanon, Amor Exigente, que tem são todo lugar. Importantíssimos. Só que é complicado para a família ver que o dependente usa droga e eu que sou doente. Essa admissão tem que vir em primeiro lugar. Sim, não tem como um ser usar droga no núcleo familiar e as pessoas ao redor não ficarem doentes. Então, assim, se não tiver essa admissão e não buscar ajuda, ela provavelmente vai tomar uma decisão negativa, errada, com a condução do seu filho, sua filha. E é um engano. O que o Etienne está dizendo é muito importante isso. E eu torno a dizer, o uso é um reflexo que as coisas não estão boas, mas de dentro da casa. Então, família, procure um grupo de mútua ajuda. Em todas as cidades tem. Onde existir uma A, existe um grupo de Alanon. Onde existe NAs, existe um grupo de Naranons. Naranon. E Amor Exigente é nacional. É um programa excelente para você se tem um filho que usa substâncias. Gratuito. Gratuito, isso é muito importante. E qual a importância do tratamento, o pós-tratamento? Continuando com o assunto da família, Sim. Se a família não se trata também, o pós-tratamento, a importância do pós-tratamento é que a família esteja preparada e entendendo qual é a problemática do dependente químico ou da dependente química. Porque eu vejo o dependente e a dependente, muitas vezes dizem que tem uma fraqueza, mas eu vejo como extremamente sensíveis, né? Por isso que ele adoece. Ele delata uma situação complicada no núcleo familiar, social, de uma maneira geral. E se esse núcleo familiar não se prepara para receber, né, esse é uma situação... fator de risco até para o próprio retorno. Bastante grande. De recaída. Né, porque muitas vezes a família trata dessa pessoa que volta de um tratamento... Como né, se fosse o mesmo quando saiu. Como se fosse o mesmo que foi. E isso realmente é contraproducente, vamos dizer assim. O pós-tratamento, ele deve, depois de feito o tratamento, é importante que se dê uma sequência. A manutenção. Isso. Grupos, né? Existe dentro dos grupos o apadrinhamento, é extremamente importante ter com quem falar, né? Os pessoas padrinhos. que são
parecidas com você, que eu digo que é da mesma tribo, que entende o que você fala sem nenhum tipo de julgamento, né? Que é um lugar espiritualizado. É uma rede social que ele vai adquirir, que vai protegê-lo. Exatamente, porque hoje a gente é julgado o tempo todo, né? Porque fez isso, porque fez aquilo, porque que vestiu isso e não aquilo, porque falou desse jeito e porque não falou, enfim. E dentro desses grupos, você pode ser você mesmo, expor as coisas como você está vendo, entendendo e sentindo, é fundamental. Muitas vezes é necessário que você continue, o dependente químico e a dependente química continue a frequentar e passar por consultas médicas, porque muitas comorbidades acontecem na utilização de substância. Muitas vezes a terapia junto a psicólogos é extremamente importante. Então, cada dependente tem que avaliar qual é o grupo e ser avaliado também. Qual é o grupo de ações que vão dar manutenção a uma qualidade de vida muito melhor, né, e sem a utilização de substâncias. Então, mais uma dica, telespectador. A doutora Yara está dizendo o seguinte, eu assino embaixo, mas não tenha a menor dúvida. Normalmente a família pensa que porque passou por uma comunidade terapêutica, por uma clínica, que é um produto que sai com garantia. Não tem garantia e tem que fazer a manutenção. E essa manutenção é complexa porque nós estamos falando de uma doença biopsicossocial, onde que em todas essas situações ele está predisposto a uma recaída. E quando falamos social, há ambientes, há locais, há dias comemorativos do ano, há dias da semana, há horas da semana, há pensamentos, há estados emocionais e as comorbidades, como ela disse. Portanto, é uma doença complexa, crônica, que não tem cura. Então, nós temos que dar todo esse aparato. Quanto mais ele estiver protegido, não sai com garantia. E se não der sequência, sinto muito. É um processo de inúmeras recaídas. É verdade? É isso mesmo, é isso mesmo. E com as mulheres, muitas vezes a família não entende isso, né? Até não permite que o pós-tratamento seja feito de uma maneira completa. E a mulher está mais sujeita à oscilação de humor, né? E a impressão que dá é que ela não pode ter oscilação de humor, né? Então, é como se ela já tivesse novamente numa situação aí de uso e começa uma pressão sobre ela novamente e muitas vezes induz a uma recaída. Então, o pós-tratamento, tanto para a família quanto para a pessoa que foi internada, é fundamental. E hoje a gente percebe, né, Etienne, que não menos de 1/3 das pessoas que passam, principalmente pelas comunidades, elas desenvolveram de 2 a 3 transtornos, que é esse que você está dizendo. Exatamente. O transtorno de humor é comum. E aí, para se colocar, rapaz, você precisa de um ansiolítico durante um tempo com acompanhamento psiquiátrico. Claro. Mas eu não sou louco, a família pensa assim. Ou o próprio dependente. E até a pessoa entender que é um transtorno causado pelo desequilíbrio da própria química nessa constância. Isso. São meses, são anos de uso. Não tem como não alterar a comunicação neuronal. Não tem. E há necessidade de um tempo dessa avaliação e acompanhamento para ser menor as recaídas, ou mesmo os lapsos. Importante saber, como Etienne disse, recaída é uma coisa, um processo mais longo, é retornar aos velhos hábitos. E os lapsos, ou de repente, coisa rápida, não é? É uma coisa assim, o sujeito tem consciência e já volta de imediato para o programa. Volta a pedir ajuda. Volta pedindo ajuda. Sim. E é muito diferente, às vezes as pessoas falam, houve uma recaída. Eu falo, não houve recaída, companheiro. Ele voltou, ele não está no grupo. Não se perde tudo. Não se perde? Ele não está perdido. Ele já é uma bagagem, um aprendizado. Então, a gente não pode discriminar. Como eu falei, não faz parte da recuperação, e sim da doença. Então, logo em seguida, o lapso basicamente é, olha, eu fiz, estou disposto a me melhorar e a me transformar. Ótimo. Então, assim, vamos dar início. A quantidade, quando a gente fala de pós-tratamento,
por favor, não vamos lembrar que não é um mês, 2 meses, é para a vida inteira. Com certeza. Pelo amor de Deus, a família acha que vai sair também e que a internação vai ser um milagre, uma transformação de uma vida que usou drogas durante anos e às vezes 2, 3, 4, 5, 6 meses você vai ter uma lavagem cerebral e vai tirar a pessoa. Não, é para o resto da vida. E é uma doença que para o resto da vida você vai evitar pessoas, lugares e coisas, para o resto da vida você vai ter que saber da sua doença, dos seus limites, das suas necessidades e do seu ponto de equilíbrio. E o amadurecimento, que nós falamos um pouco, o amadurecimento da pessoa em recuperação é maravilhoso. Se transforma cada vez mais num ser produtivo e aceitável da sociedade. Essa observação que o Etienne está dizendo é fantástico. Às vezes a pessoa, a família fala, o próprio dependente, mas agora eu vou ter que me sujeitar a fazer um programa? Não. O programa é muito bem colocado. É um estilo de vida que até então, nem as pessoas aqui fora, comuns, que não têm um problema, não têm esse estilo de vida que um ex-usuário passa a ter disciplina, produtividade, e ele tem muitas coisas talentosas que nós chamamos de princípios espirituais, começando da honestidade, da solidariedade, do amor ao próximo, da compaixão. Quando eu digo compaixão, é porque ele se incomoda com o sujeito que está caído no chão. Hoje nós vemos pessoas que passam direta, não estão nem aí, mas um ex-usuário, ele para, ele faz uma abordagem, ele paga um café, ele paga um almoço, ele leva para um grupo. Isso é compaixão, é se ver naquele sujeito que está doente. Então, o que esse programa propicia é um estilo humano de amor, de solidariedade, que poucas pessoas hoje, que se dizem tão menos neuróticas, se acham espiritualizados ou religiosos. Então é um programa, por excelência, não religioso, mas, acima de tudo, espiritualizado pela conduta. É apaixonante. Apaixonante. Quando você disse com aquele carinho, e você falou, é porque eu lido com esse pessoal, e a gente vê o quanto eles são responsáveis, o quanto eles são, quando eu digo responsáveis, eles venham, aqueles que estão assim recuperados, eles venham para a comunidade, dão seu testemunho, frequentam salas, conversam entre eles, apadrinham, levam uma mensagem, são pessoas que ligam para você de tempo em tempo, então são pessoas mais humanas, mais sensíveis. É aquele carinho, o adicto, o dependente químico, para mim é especial. Infelizmente é um ser que não sabe lidar muito bem com a vida, em algum ponto, mas ele é apaixonante depois. Pode ter certeza que vai ser seu melhor amigo. Sim. É aquele que tira a roupa para te dar, porque veio de uma expectativa tão pequena de vida. É verdade, expectativa. Aí você se depara com o mundo, com tudo isso. É maravilhoso. E mesmo porque a Irmandade vive muito juntos. É uma comunidade mesmo de amor, é a de rede respeito. Social e rede de segurança. Não só a rede social, como o senhor havia falado, mas uma rede de segurança também. Enquanto eu me mantiver ali, juntos, nada vai me abalar. Existe um tempo para tratamento? Um tempo, a duração de um tratamento? Existe um tempo? Sim. Ou para cada um é um tempo? Tem uma média, né? Eu acho que, assim, através das experiências dos tratamentos que foram feitos, hoje a maioria tem aí um tempo mais ou menos de 4, 5 meses, né? Quando eu comecei a trabalhar com dependente químico, o tempo de duração de um tratamento era de 9 meses, em média, né? Que simboliza um renascimento, né? Mas hoje a gente percebe que as pessoas chegam, são atendidas, acolhidas, descansam, recuperam o físico, desintoxica o corpo, a mente, voltam a pensar, né? A fazer associações, enfim, isso demora aí mais ou menos 30 dias em média, né? Começam a se pensar, entendem a doença, começam a identificar dentro da programação e da assistência psicológica como é que isso acontece nela, né? Quais são as suas sensibilidades, as suas inabilidades,
se dispõe a aprender, né, e a praticar algumas coisas no convívio dentro de um centro terapêutico ou uma comunidade, e depois vão para a sociedade, essa reinserção, para experimentar um pouco como é olhar o mundo por esse novo prisma, né? Porque olhar o mundo com a substância é muito diferente quando a pessoa está sem a substância, sem o efeito da substância. Então, em média, isso acontece mais ou menos entre 4 e 5 meses. Dá uma boa base, né? Porque tendo pós-tratamento, tendo grupo de ajuda e os psicólogos, enfim, isso vai servindo, né, como apoio, né, para que a pessoa se desenvolva e também desenvolva habilidades para lidar com o mundo do jeito que ele é. Porque muitas vezes a gente faz tudo certo, o adicto faz tudo certo. Ele tem que ter em mente que às vezes ele faz tudo certo e dá errado aquilo que ele esperava que desse certo. É a vida, né? Às vezes a gente corre e perde o ônibus. Verdade. Puxa vida, né? E eu tenho que lidar com isso. Uma perguntinha, essa para finalizar. Todo mundo consegue fazer um tratamento independente do poder aquisitivo? Sim, hoje a gente não consegue mais falar que não tem condição. No estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem um programa Recomeço, o cartão Recomeço, que ele tem a possibilidade, hoje em dia ele está implantado nas maiores cidades, mas se tudo der certo, a programação é para ser alastrado para cidades do interior também. Você consegue buscar ajuda através da saúde mental de cada município e encaminhamento de uma vaga social. Nós temos muitas igrejas também, o fator espiritual dessas igrejas, o empenho delas também é muito grande. Nós temos também clínicas particulares, no caso a minha particular, mas a gente tenta facilitar e ajudar ao máximo possível o poder aquisitivo da pessoa para encaixar. Perfeito. 1 minuto para você passar ao telespectador a sua finalização. Eu trabalho há 20 anos com dependente químico, tenho um imenso respeito por todos eles, acredito que é um processo de superação e desenvolvimento. Então, se você se encontra numa situação parecida com essa ou familiar, é importante que você busque ajuda, procure, converse, igreja, profissionais, comunidades, ONGs, para que você vá buscar a solução, porque os problemas existem, né? É muito importante que você busque a solução. E esse é um movimento para a vida, é isso. Muito obrigado, Yara. Obrigada. E Tiene, agora mais 1 minuto para você passar a sua mensagem ao telespectador. Pedir para, por favor, não há a desistência do paciente. É uma doença, é progressiva, é incurável e é fatal, mas é muito bom ver a recuperação dele. Por favor, não desista, corra atrás. Por favor, não se esqueça. Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Naranon, Amor Exigente, instituições são de graça, que você pode ter acesso e pode ter uma qualidade de vida. Viver limpo é uma das melhores coisas que tem no mundo e para todo mundo. Foi rápido demais. Falei muito. Somando os dois, deu 1 minuto. Vocês falaram 30 segundos cada um. Quer fazer mais alguma complementação para as meninas que ficam indecisas, que não buscam um tratamento? Uma palavra mais assim, de reforço para motivá-las? O que você diria? Claro, para as meninas, converse. Se você está numa situação parecida com essa, ou está fazendo uso de alguma substância, converse com alguém que já tenha tido essa experiência, ou alguém em quem você confia. É importante compartilhar, né, isso que você está passando com alguém. Muitas vezes, quando as pessoas vão buscar a substância, para se integrar em um grupo, ou porque não consegue expor as suas dificuldades. Procure alguém da sua confiança, alguém que você acha muito interessante, às vezes um professor, uma tia, pai, mãe. Se aproxime e converse, porque de alguma forma vai vir a ajuda. É importante. Agora sim, agora ficou melhor. Agradecemos a presença da companheira doutora Yara Aidar e do diretor da clínica.
Etienne Felizati. O nosso muito obrigado e dizer a vocês, telespectadores, que esse programa tem apoio da Instituição Cláudia Manso, que também dá apoio a dependentes químicos e familiares codependentes. Também da Igreja Batista Betel, com a palavra amiga do pastor Getúlio, do programa Voluntariado do canal NET Cidade, e do nosso amigo Djalma Lorenzini, do Espaço Vivo e Paisagismo, que nos manda flores todas as semanas, em todos os programas, e vocês vão receber um desses arranjos. E dizer que o nosso programa Família é um programa democrático, um programa que você está convidado, manda o teu tematista, do teu grupo, um especialista, para abordar qualquer tema compulsivo, pertinente à família, porque hoje nós precisamos passar essa mensagem para todos vocês. Quanto maior o conhecimento, maior a experiência, todos nós ganhamos. Nós agradecemos a sua presença até agora, um forte abraço e até o próximo programa.